Ei, amigos! Canal Tricolaço no ar por aqui mais uma vez. Aqui Robson Ramos, muito prazer em estar com você. Venha, participe, agradeço você que está sempre conosco aqui. Estamos mais uma vez de volta, depois de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, depois de São Paulo 2, Criciúma 1, ufa! E por hoje era isso mesmo. Por hoje era dia de vencer. Depois a gente vai analisar outros aspectos. Hoje o São Paulo precisava vencer para apagar a má lembrança de duas derrotas seguidas, uma delas uma vergonha, e outros dois jogos onde o São Paulo não venceu. Eram 4 jogos sem vencer, já estava começando a se tornar um peso, mas valem algumas ressalvas aí. Primeira coisa, o vídeo demorou um pouquinho, quem está vendo depois não tem problema, mas quem está acostumado a ver depois do jogo, o vídeo demorou um pouquinho, porque eu tive que rever uma parte do jogo, porque quando o jogo começou para valer, eu estava trabalhando, ainda estava no ar, lá na Band FM, estava fazendo uma entrevista, então não tinha condição de assistir ao jogo, ainda que tivesse uma tela mostrando o jogo, não tem atenção. Aí eu vi o segundo tempo e precisei rever parte do primeiro que eu não tinha conseguido ver para formar um raciocínio para poder falar aqui. Até porque a parte que eu consegui ver com mais atenção, que foi o segundo tempo, não foi tão bom de ver assim. Então vamos lá. Primeira coisa, o jogo de hoje foi, até pelo resultado, melhor do que os outros jogos. É bom que a gente separe algumas coisas, por exemplo, contra o Internacional, o São Paulo não ganhou, mas o São Paulo teve um começo bom e um recomeço no segundo tempo muito bom, mas não venceu. Contra o Corinthians, o São Paulo teve um começo avassalador, um miolo preocupante, um recomeço no segundo tempo bom e depois se perdeu novamente. O São Paulo começou e jogou mal contra o Cuiabá, melhorou no terço final do jogo, mas tomou o gol nesse momento do jogo que havia melhorado. E contra o Vasco foi aquilo que todo mundo viu. Então, hoje não foi um jogo melhor inteiro do que todos os outros, porque dos 4, pelo menos 3 tiveram alguns períodos com bom futebol. Foi mais ou menos o que aconteceu hoje. São Paulo começa muito bem. Hoje dá para dizer que fez um primeiro tempo bom inteiro. Começa o segundo tempo mais ou menos e tal. Melhora muito, só que aí, depois dos 20 minutos, cai de produção e aí cai de vez. Então vamos falar desse todo. Tem algo que é importante ressaltar, que esteve presente, mesmo nos jogos onde o São Paulo não foi tão bem. O São Paulo tem sido um time que começa o jogo pressionando para marcar. Então, o São Paulo faz gol nos 5 primeiros minutos do jogo contra o Cruzeiro. O São Paulo fez gol aos 3 minutos contra o Corinthians. O São Paulo fez gol aos 13 contra o Vasco da Gama. E o São Paulo fez gol hoje a 1 minuto. Gol do Alisson, uma bela arrancada do Lucas, pôs o time à frente. Isso é bom, porque dá vantagem e confiança. O que estava acontecendo antes é que o São Paulo estava deitando no resultado. E hoje, felizmente, o São Paulo não deitou no resultado. Até ousou administrar em alguns momentos, mas continuou fazendo pressão para chegar ao resultado. Chegou aos 2-0 aos 22 minutos. Os 2 gols do São Paulo foram gols muito bem construídos, golaços, uma jogada do Lucas com o chute forte do Alisson, e o segundo, a jogada ensaiada de falta. Importante fazer, né? São Paulo não tinha jogada ensaiada até não faz muito tempo. Significa que o time treina. Ou pelo menos simula situações, algumas delas pelo menos, durante o treino. Então, de um modo geral, foi isso. Um jogo um pouco melhor, mas hoje o importante era vencer. O que a gente pode tirar de positivo na minha visão do jogo de hoje? Essa formação do ataque me agradou. Vale um destaque. O Ferreira foi bem no primeiro tempo. Caiu no segundo, mas ainda assim era um jogador muito agudo, importante para a chegada do São Paulo ao ataque, mas o Ferreira não é constante. Então vai ter jogo onde ele vai entrar e vai ter que sair porque não vai estar bem. Mas não foi nem o fato do Ferreira estar ali. Isso ajudou, porque deu mobilidade e velocidade, mas vai ganhando corpo aquela ideia do Luiz Subeldia de ter Lucas e Luciano no time, porém, sem sacrificar o Lucas preso do lado direito.
Hoje, de novo, ele jogou solto, mais centralizado. E hoje ele fez uma coisa que tem se tornado também mais constante, mas que eu acho que foi mais claro. O Luciano jogou, pelo menos no primeiro tempo, praticamente junto com o Caleri. Ele ficou ali um pouco perdido no começo, mas a gente percebe na montagem, na disposição dos jogadores, no posicionamento que o técnico montou, que é Lucas na última linha flutuando, Caleri e Luciano entrando, pisando na área. Isso aconteceu. Felizmente. Por que felizmente? Porque vai se repetir. E futebol é repetição. E se isso começar a ganhar corpo, talvez o São Paulo resolva finalmente o seu problema de ataque. E o mérito é o Zubeldia já testou isso contra o Corinthians e teve momentos muito bons desse tipo de trama durante a partida. Eu fiquei esperando pelo jogo do Vasco e o Luciano nem foi, então acabou não acontecendo. Contra o Criciúma, os jogadores não foram bem, então isso acabou atrapalhando um pouco. Mesmo assim, houve algum tipo de troca de posicionamento de vez em quando. Então a tendência é isso acontecer e melhorar. E o Luciano, por que é importante dizer isso? Porque o Luciano, eu já disse isso várias vezes aqui, o Luciano é um jogador importante. O Luciano sempre está no time que eu imagino. Ah, mas o Luciano... O Luciano, primeiro, ele é artilheiro do São Paulo no ano. E desde que ele chegou ao São Paulo, ele é um jogador artilheiro. Em todos os anos ele marcou muitos gols. Inclusive no ano passado, onde parte do ano ele vinha do banco, ele marcou muitos gols. Ele talvez seja, do ataque do São Paulo, o jogador que melhor finaliza. Até mais que o Caleri. Aliás, o Caleri não jogou bem. Mas não é essa a questão. O Luciano é um cara que finaliza muito bem, porque finaliza de vários pontos do ataque. Às vezes erra, pega mal na bola, chuta, mas o índice de acerto dele é muito grande. E ele não precisa estar dentro da pequena área para acertar. Ele pode acertar da entrada da área, ele pode acertar da meia-lua. É um jogador muito, muito aplicado nesse sentido. Então ele é um cara que tem que estar em campo. O dia que ele está mal, sai. Paciência. Mas, na média, ele está sempre bem e pronto para decidir. Por isso, para mim, nesse time ele joga. Melhorou um pouco o meio com a presença do Alisson. Agora, é claro, quando você monta um time no 4-1, aliás, minto, no 4-2-1-3, porque na prática no desenho era isso, você fica um pouco menos guarnecido ali. Jogando em casa, indo para cima do adversário, tá tudo certo. Jogando fora de casa, isso pode ser complicado. E eu sempre repito, eu não sou contra 4-2-4, como muita gente fala. Aliás, eu não sou contra sistema nenhum. Eu sempre defendo que esquema tático de jogo ele tem que ser bem executado. Existem poucos esquemas que são ruins por definição. Né? Todos eles têm valor, porque o jogo tem um fundamento. O fundamento do jogo é levar a bola até o campo adversário e acertar a meta. Os times precisam fazer isso. Para fazer isso, você tem estratégias. Algumas são muito boas, outras são discutíveis e outras são complexas, como a ideia de trabalhar com uma linha de 4 atrás, outra na frente e 2 jogadores no meio fazendo o trabalho de marcação e ao mesmo tempo de apoio. É difícil, mas se for bem executado, você tem bom resultado, cara. Tem bom resultado. Né? Mas há situações de jogo que podem te pedir algo diferente. Por exemplo, ser atacado constantemente pelo adversário, o que vai acontecer mais vezes fora de casa, pede que você tenha um pouco mais de cuidado. E talvez aí não seja interessante ter esse tipo de sistema de jogo. Mas hoje, com o time precisando ganhar, você tinha mesmo que ter um cara aberto, tinha que ter 2 jogadores de definição e tem que ter um articulador competente e que participa muito do jogo, que é o caso do Lucas, que hoje jogou muita bola. Muita bola. Agora, o assunto delicado. Jandrei, o goleiro. A minha postagem na hora do gol do Criciúma na internet foi: Jandrei não dá mais.
Não se trata de perseguir ninguém, eu detesto isso. Estou analisando a aplicação da utilização do goleiro Jandrei no time do São Paulo como algo útil ou não. Ele pode ter a sua utilidade até em outra ocasião e tal. Mas vamos a fatos. Primeiro, o Jandrei, do ponto de vista técnico, é um jogador que sabe sair, que consegue usar os pés, a despeito da falha grotesca de hoje ter sido com o pé. Mas ele tem um defeito de agilidade. Né? Ele é um cara que tem a reação, na minha visão, um pouco mais lenta. Mas tudo bem, até aí o cara pode ser um goleiro que faça defesas assim mesmo. Só que ele é um cara que sempre tomou gol no time do São Paulo. Sempre que ele substitui o titular, o número de gols tomados aumenta. Evidentemente que o time toma gol também por falhas de sua defesa, não só do seu goleiro. Mas o goleiro precisa ser aquele cara que, quando todo mundo falhou, ele tem que ter pelo menos possibilidade de resolver. E o Jandrei nem sempre consegue ser esse cara. O Jandrei, se tiver um sistema defensivo na frente dele que funcione, ele não vai comprometer, ele vai fazer uma ou outra defesa boa. Ele é um cara que joga muito bem no chão, né? Mas ali, cara a cara, normalmente ele fica em desvantagem. E as bolas longas também, porque tem uma outra questão, ele é um cara que tem baixa estatura e naturalmente a envergadura dele é menor. Isto posto, alguém pode falar, então é para sair? Não por isso exatamente, eu estou mostrando alguns atributos e algumas características do Jandrei para embasar aquilo que eu vou dizer. Isso por si só poderia tornar a titularidade dele uma questão, algo a ser discutido. Só que eu acho que agora tem uma agravante. O goleiro também tem fase, igual o jogador de linha. A fase dele não é boa. E agora a torcida está muito cismada com ele. Isso pode acarretar a seguinte situação. O Jandrei vai para o gol domingo, o torcedor vai estar absolutamente desconfiado e, se ele não tiver confiança, ele vai aumentar a possibilidade de falhar. Então, neste momento, eu não jogaria com o Jandrei. Ah, mas o Yang é jovem. Ah, mas o Yang nunca jogou. Bom, primeiro que tem 2,2 metros, amigão. Segundo que eu duvido que esse cara vai entrar domingo no gol do São Paulo e vai tomar 3, 4 gols por falha dele. Eu aposto com quem quiser. Não vai tomar. Pode tomar um. O jogo pode ser 3-2, porque teve muito mérito do Bahia, aquela coisa toda. Mas eu aposto, porque basta fazer a atuação padrão de qualquer goleiro. Se ele está no São Paulo, jogou na base, treina todos os dias no gol, e é goleiro por definição, desde quando foi jogar futebol, ele sabe ficar embaixo das traves e fazer a função dele. Isso ele sabe fazer, mesmo que a gente nunca tenha visto. Senão não seria goleiro. Certo? O resto é atuação, cara. É a atuação do goleiro em si, é buscar a bola, é rebater, é espalmar. É aquilo que o goleiro tem que fazer. Se ele tomar um gol e o São Paulo fizer 2, o São Paulo ganha 2-1, correto? Se ele tomar um gol e o São Paulo não fizer nenhum, perde de 1-0, mas aí você tem o demérito dos atacantes, correto? Então, qual é o risco que um goleiro jovem de 2 metros de altura pode oferecer no jogo contra o Bahia domingo no Morumbi? Eu nem estou falando de colocar ele contra o Flamengo no Maracanã, estou falando domingo com torcida a favor no Morumbi. Eu acho que não dá mais para o Jandrei, porque ele vai ser muito pressionado. E goleiro pressionado abre o bico. Então eu acho que está todo mundo falando isso. Pode parecer uma perseguição, não é. Acho que não tem que xingar o cara, acho que não tem que diminuir o cara, acho que não tem que questionar o caráter. Tem gente que faz isso, né? O caráter, a idoneidade, a honestidade, nada disso. É um jogador de futebol, tem fases, a fase não é boa e tem atributos que não o ajudam, além da pressão que vai sofrer. Então hoje eu tiraria o Jandrei do gol do São Paulo e colocaria o Yang já a partir de domingo, e se ele for bem,
continua jogando até o Rafael voltar. É isso, gente. Não tem discussão. Bom, domingo tem o Bahia tá bem no campeonato, mas o Bahia é vulnerável fora de casa. E tem a questão do Rogério contra o São Paulo, nem sempre se dá bem, né? Aliás, normalmente não se dá. Então, juntar essas duas coisas, tem que ir mais gente ao Morumbi, se vira aí, dá um jeito. Vamos ao Morumbi domingo. Eu vou ao Morumbi domingo. Tem que ir. Tem que continuar abraçando esse time. Tem que mostrar que está do lado. Tem que mostrar para o Zubeldia que acredita no trabalho que ele está fazendo. Hoje ele mostrou que tem boa vontade para buscar situações diferentes de jogo. O time também mostrou isso. Precisa jogar melhor. Precisa vencer o Bahia. Primeiro porque depois vem o Atlético Paranaense, que é um compromisso difícil. Porque o São Paulo precisa voltar para a parte de cima da tabela. E tem muito time nessa disputa. E tem que começar a tirar da frente. E o Campeonato Brasileiro tem que ser um objetivo. Vou repetir. O Campeonato Brasileiro tem que ser um objetivo. Não pode ser tratado como step. Vamos na Copa do Brasil, Libertadores. Esquece, gente. São Paulo, você pode até ganhar um mata-mata como a Libertadores, porque você vai levando, quando vê, tá na final, ganha. Mas o São Paulo não tem um time para ganhar a Libertadores. Para com isso. Para com isso. Tem que olhar com um pouco mais de foco para o Campeonato Brasileiro. Pô, tem o Flamengo, tem o Palmeiras, tem. Mas se você não ir para cima dos dois para tentar tirar os dois dali, você não vai ganhar, amigão. Você tem que pelo menos tentar. E ao tentar, muita coisa pode melhorar. Não é mesmo? Por esse vídeo é isso. Domingo a gente fala mais. Valeu. Amanhã tem vídeo. Amanhã tem vídeo depois do Jogo do Brasil na Copa América. E no domingo a gente fala aqui sobre as coisas do São Paulo também. Valeu!